Nesse vídeo nós vamos te apresentar os 3 melhores tipos de investimentos da bolsa para você que é iniciante e tem medo de tomar suas próprias decisões e perder dinheiro por causa disso. Por isso, fica até o final, porque a gente vai te mostrar como que eles podem também te proteger de perdas e também como você pode ganhar dinheiro com eles. Primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte: desde você sendo iniciante, intermediário ou até mesmo profissional no mercado financeiro, você precisa de algo primordial, uma reserva de emergência. Essa reserva, ela é um dinheiro, ela é como se fosse um seguro que você vai ter antes propriamente de começar a investir. Ou seja, é um dinheiro que você conta com ele para caso algum sinistro aconteça na sua vida. E se você quer saber mais sobre a reserva de emergência, a gente vai deixar um linkzinho do nosso vídeo aqui embaixo que a gente explica detalhadamente como e aonde investir para adquirir uma boa reserva de emergência. Então vamos lá, eu vou falar aqui primeiramente para vocês sobre o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa é um espaço onde você pode comprar e vender ações, que são pequenas partes, pequenas parcelas de grandes empresas, como a Vale, como a Petrobras, onde você pode comprar esses ativos e guardar eles para uma possível valorização ou vender caso você veja que isso não será possível. E saiba você que a Bolsa de Valores é o meio mais comum das empresas abrirem capital no nosso país. Ou seja, se a empresa precisa de dinheiro, ela recorre à Bolsa, fazendo o que a gente chama de IPO. Mas é claro, a gente não quer confundir muito vocês aqui com os termos. E o primeiro ativo que a gente vai trazer aqui para vocês, listado na nossa Bolsa de Valores, é o famosíssimo BOVA11. Esse ativo, o BOVA11, ele replica o índice Bovespa, que replica o desempenho de todas as empresas que estão listadas na nossa bolsa. Com isso, ele é como se fosse um fundo, porque ele não é uma parte de uma empresa, mas ele é um conjunto de várias empresas, de várias ações que estão numa cesta só, e ele vai replicar como esse conjunto se sobressai num todo. Se o conjunto se sobressai bem, se o conjunto evolui bem, se o mercado está aquecido, esse índice, esse ticket BOVA11 vai valorizar. Se o mercado não está tão bom, esse índice vai cair. Ou seja, no mar de opções que existe da Bolsa de Valores, uma boa opção é você começar a ter um fundo de investimento. Ou seja, como o Vini falou, é uma cesta que contém pedaços de várias empresas e você vai estar sendo expostos a todos esses tipos. Então, se você não sabe bem escolher uma empresa, você pode estar exposto a esse fundo, que ele tem posições, ele tem ações de várias empresas, boas empresas no nosso país, e você pode ganhar com isso, com a valorização dele. Exatamente. Então, se você não sabe tomar ainda uma decisão certeira para avaliar se a ação de uma empresa está barata ou não, ou se essa ação vai valorizar ou não, se ela paga bons dividendos ou não, você pode pegar um conjunto de todas as ações e com isso diversificar o seu patrimônio, obtendo uma boa rentabilidade e uma chance maior de seus ativos te trazerem um bom rendimento. Além disso, o BOVA11 tem gestores que controlam esse fundo e com isso ele cobra uma taxa anual de 0,10% ao ano, o que é uma taxa bem boa se a gente for levar em conta o rendimento que a gente pode obter com esse ETF. É aquilo, fundos de investimentos, normalmente eles têm essa taxa de administração. Isso é como se você está deixando de escolher qual empresa você vai investir, você delega isso para o gestor do fundo, e esse gestor do fundo então cobra essa pequena taxa de administração como forma de recompensar toda a gestora, né, do portfólio aí de investimento. E eu comentei com vocês sobre ETF, que é um fundo listado em bolsa que vai replicar um índice. Nesse caso, vai replicar o índice Bovespa. Historicamente, as ações elas sofrem muito numa situação macroeconômica de juros altos e inflação alta. Isso faz com que o dinheiro migre da renda variável e vá para uma renda mais segura, uma renda atreladas aos juros, nesse caso a renda fixa. Então, investir no IBOVA11 se torna uma boa escolha porque justamente ele está com valores muito descontados, né? Aqui entra o pensamento de segundo nível, que é você precisa comprar quando estiver barato e vender quando estiver caro. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, é como agora ninguém está muito olhando para o mercado de renda variável, porque o mercado de renda fixa está muito mais atrativo por conta dos juros altos e bons rendimentos altos, então agora se torna uma boa opção, porque é aqui, quando ninguém está olhando, que os valores estão mais descontados. E uma segunda opção de investimento é uma opção onde você vai expor seu dinheiro ao dólar. E você consegue isso investindo no SPX11, que também é um fundo listado na nossa Bolsa de Valores brasileira. E ele é um ETF que replica o índice S&P 500, que é um índice americano que replica o desempenho das 500 maiores empresas americanas, como Microsoft, Nvidia, Apple e as maiores Big Techs e Big Techs que vocês conhecem. Então pensa comigo, você está começando nesse mercado de renda variável, vai querer investir lá fora, vai abrir uma
conta numa corretora norte-americana ou vai investir em BDRs brasileiros, você concorda comigo que é muito complicado, porque BDRs você vai ter que escolher as ações. Você, por ser iniciante, não vai saber se elas vão valorizar, se vão desvalorizar, e investir lá no exterior é muito mais complicado, porque você vai ter que ler documentos em inglês, vai ter que abrir contas em corretoras americanas, o que é muito mais complicado. Então investir nesse fundo é algo bem mais prático para você que está começando, porque ele já te dá o desempenho das 500 maiores empresas de mão beijada para você. Ou seja, é aquilo que a gente falou, você troca o seu poder de escolha, em vez de você escolher uma opção, você delega isso para um gestor muito mais experiente, com muito mais conhecimento em mercado de ações, e ele escolhe por você qual ações você vai comprar. Nesse caso, ele junta tudo no seu pacote e tem o fundo de investimento. E é claro que você paga para ele essa pequena taxa, que é a taxa de administração, que também tem nesse fundo de investimento. O diferencial desse fundo é que você vai ganhar com a valorização da cota, com a valorização dessas empresas estrangeiras, e além disso você vai ganhar também com a valorização do dólar, ou seja, você vai ter uma rentabilidade 2 vezes maior se comparado com a rentabilidade, por exemplo, de investimentos apenas aqui brasileiros. Todo mundo sabe que a economia americana é muito mais poderosa que a economia do Brasil, então você estar exposto também no mercado internacional, também numa moeda forte como o dólar, também é uma excelente opção de investimento para você que está começando. Bom, e como última opção a gente traz também os fundos imobiliários. Quando se trata de fundos imobiliários, normalmente a gente tem 2 tipos. O primeiro são fundos de tijolos, que são fundos atrelados a imóveis físicos, realmente a espaços físicos que geram renda, e também tem os fundos de dívida, que são quando o fundo ele compra muitos títulos ligados à dívida com juros e também você ganha um rendimento por isso. E nesse emaranhado de fundos imobiliários, a gente vai trazer aqui para vocês os chamados FOFs, que são Funds of Funds, ou também chamados fundos de fundos. Esses FOFs são como se você pegasse vários títulos, vários fundos imobiliários e colocasse numa cestinha, ou se você pegasse vários imóveis, várias lajes corporativas, e você os amontoasse em apenas um título. Nesse título você vai ter um gestor que vai administrar ele e vai cuidar de toda essa carteira para você e vai te dar ela em um único fundo. Bom, e aqui existem 2 formas de você ganhar dinheiro com os FOFs, né, os fundos de fundos, que é, primeiro, eles podem te pagar um dividendo, ou seja, cada mês eles dão parte do lucro obtido e reparte para os acionistas, né? Nesse caso para os cotistas, né? Os donos das cotas, e você também pode ganhar com a valorização. Lembrando que esse tipo de investimento ele é muito interessante por conta que ele consegue unir partes, né, que a gente chama de real estate, ou seja, os fundos de tijolos e também os fundos de dívida. Então você consegue surfar a onda quando o juros está alto, ou seja, as dívidas estão pagando muito, e também consegue aproveitar os bons preços do real estate, ou seja, dos fundos de tijolos que normalmente entram em desconto quando a gente tem um juros alto na economia. Tem alguns exemplos desses FOFs que a gente vai trazer aqui para vocês. É o RBRF11, o MGFF11, o BCA11 também. E são fundos bem acessíveis porque você consegue investir neles com menos de R$100 e a partir disso, no próximo mês, já receber os seus dividendos e também ganhar com a valorização da cota, que não vai ser algo muito grande porque fundos imobiliários são obrigados a dar de dividendo 95% do lucro obtido naquele mês ao acionista. Mas você vai ganhar com os dividendos mensais. Isso é tão interessante porque é um ganho recorrente que você pode ter e você começa a experimentar um gostinho de como é ter uma renda constante no mercado financeiro. Exatamente. Então, com todos esses fundos, com todos esses ativos que a gente trouxe aqui para vocês, a gente quis mostrar que por mais que você seja iniciante, você consegue, você é capaz de iniciar na Bolsa de Valores, de começar nesse mercado e já conseguir bons ganhos, conseguir bons fundos, conseguir bons ativos que são diversificados, são dolarizados, algum deles, e vão te dar uma boa valorização e uma carteira protegida contra a inflação, contra a corrosão do seu dinheiro. Lembrando que o mais importante de tudo é sua reserva de emergência, ou seja, você precisa ter um dinheiro que você está assegurado caso você precise usar um dinheiro no curto prazo, né? Lembrando então, tenha sua reserva de emergência. Segundo, dado o seu perfil de investidor, ou seja, se você é um perfil conservador, um perfil moderado ou arrojado, essas 3 opções entram em qualquer um desses tipos de investimentos. Porque lembrando, você vai estar exposto a diversas áreas do mercado, com gestores competentes gerindo o fundo, e você ganha também dividendos ou até mesmo a valorização da cota. Ou seja, nesse começo que você é iniciante, que você ainda não tem muito bem os conceitos fundamentados do mercado financeiro,
Os fundos são excelentes opções para você já começar a ficar exposto a ter boa rentabilidade do mercado, seja um mercado de baixa ou seja um mercado de alta. E se você quer aprender mais sobre a sua reserva de emergência, se você ainda não tem ela, assiste esse vídeo aqui em cima que a gente vai deixar aqui para vocês, que nele a gente traz ativos que você pode investir, renda fixa, como o Tesouro Selic, a gente traz ele para você e assiste que vai valer bastante a pena e vai ser um vídeo crucial para você que está começando.